Há um detalhe no Evangelho de hoje que normalmente passa despercebido. Todos nós somos em algum grau dependentes do ato de fé de alguém. Alguém acreditou antes e nos ajudou a crer, nos possibilitou, nos deu com seu testemunho, com suas palavras, nos possibilitou aquela disposição de alma para o exercício do dom da fé, para acordar para a fé. Hoje celebramos o primeiro milagre de Jesus, portanto o primeiro, não o segundo. Ele não havia feito nenhum. Mas vocês vão perceber que este milagre é feito graças à súplica, à intervenção da Virgem Maria, que estava na festa. Segundo os costumes judaicos, a festa deveria durar no mínimo uma semana e os noivos, as famílias, deveriam providenciar comida e bebida para todos durante todo o período. O vinho faltou e faltando o vinho, a mãe de Jesus percebeu. Era um péssimo sinal. É uma coisa ruim de acontecer num casamento que deve celebrar a fartura, a abundância. Como se espera que seja a vida de um casal, que seja uma vida de fartura, de abundância, não de carestia, não de necessidades, não de faltas. O resto da história vocês ouviram, eu não preciso repetir. Mas aqui se apresenta a Virgem Maria como a primeira daquela categoria de gente bem-aventurada a respeito da qual vai falar Jesus a Tomé. Tomé, você acreditou porque você viu. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. A Virgem Maria não viu Jesus fazer milagres antes. Nem ele, nem outras pessoas da sua época tinham realizado uma obra de tal envergadura. Ela é daqueles homens e mulheres para os quais basta a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que está no Salmo 124, que confia no Senhor é como um monte de Sião, nada o pode abalar. O que confia no Senhor é como um monte de Sião. Nós precisamos sempre de alguma prova, de algo que toque os nossos sentidos, de alguma manifestação extraordinária, sobrenatural, carismática, para acreditar. Alguém que diga, eu vi Nossa Senhora, me apareceu São Miguel Arcanjo, eu estava naquela situação e o milagre se fez. O doente se levantou do leito, de repente, depois da oração. Nós sempre necessitamos desse tipo de suporte para então aquecer, para então acreditar. A Virgem Maria não. Ela não vê para crer. Ela crê antes de ver qualquer coisa. Para ela é suficiente a palavra de Deus. Mas aqui nós damos um passo. Porque a palavra de Deus, no caso, quando ela chama a atenção de Jesus para o problema, a palavra que ele diz é negativa, não é positiva. Ele não diz, sim, ó Senhora, ó minha mãe, farei tudo o que estiver ao meu alcance para que não haja nenhum constrangimento. Não foi isso que nosso Senhor disse. Pelo contrário, a tradução aqui, deste português de Portugal, do missal, é esta aqui. Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? A minha hora não chegou? Ela avança acima da palavra, acima do que os seus ouvidos tinham ouvido. Porque o próprio Cristo lhe havia dito que da sua parte não havia interesse nenhum em resolver o problema. Não era problema dele. Ele era o convidado. Mas a Virgem fez com que ele se tornasse noivo.
porque é responsabilidade do noivo, segundo aqui o chefe da festa, é responsabilidade do noivo providenciar vinho, não do convidado. E aqui, por causa da intervenção de Maria, os papéis se invertem. Jesus, um simples convidado, torna-se ele o noivo. É função do noivo providenciar vinho, e ele providenciando as medidas de vinho. Em cada talha cabiam cerca de 2 ou 3 medidas. Cada medida são 40 litros. 6 talhas. Uma coisa importante, senhores, aqui é aquilo que vai ensinar depois o grande Santo Tomás de Aquino a respeito da oração. Vai dizer o grande Aquinate que a oração, presta atenção, a oração acompanhada de caridade, de amor a Deus, é meritória, merece. A oração que é acompanhada de genuíno, de verdadeiro amor a Deus, de caridade a Deus, merece o que ela solicita, tem mérito. Mas a oração acompanhada de confiança, se além da caridade vai acompanhada desta confiança que produz esse tipo de abandono, que é o caso da Virgem, ela não apenas merece, mas ela é eficaz. Ela produz milagres. Ela produz milagres. Ela produz milagres. A oração acompanhada de caridade a Deus, de amor a Deus, é meritória, merece o que solicita. Mas a oração acompanhada de confiança é eficaz sempre. Faz milagre. Faz milagres. E é esta a oração da Virgem, que vence até o sentido, até o que ela acaba de ouvir. Porque a Virgem sai para agir como se Jesus tivesse concordado, quando ele não concordou. Ele não concordou. Evidentemente que Nosso Senhor quer deixar explícito, não é? Ele testa a sua mãezinha para servir. Ele já está aqui na festa com o grupo de homens do qual ele é mestre. O que para a maioria era uma festa, para aquele grupo restrito era uma aula. Uma aula. Jesus começa a preparar aquele grupo dos discípulos para o futuro apostolado. Então, permite que sua mãe se sobressaia nessa situação para mostrar que tipo de gente deve andar, que tipo de gente, que tipo de fé anda com ele, com Jesus. Que tipo de gente, que tipo de fé é preciso ter para se acompanhar a Jesus de perto e não olhando à distância, como infelizmente é o caso de muitos cristãos que seguem Jesus, seguem muito, todo dia, só com os olhos, só olhando à distância, como fez Pedro no Jardim das Oliveiras. O evangelista diz que Pedro mudou sua posição. Ele continuou seguindo a Jesus depois que Jesus foi preso, mas agora à distância. À distância. Não perto, não do lado, não junto. Uma vez que Nosso Senhor estava preso já nas mãos dos seus inimigos, Pedro não abandonou o apostolado, a sua condição de apóstolo, mas agora era um apóstolo dos olhos. Alguém que acompanha só olhando à distância para não se comprometer. Meus queridos, nos falta confiar em Deus. E por que confiamos? E por que confiamos tão pouco em Deus? Porque confiamos demasiado em nós mesmos, nas nossas ideias, nas nossas experiências, na nossa instrução, na nossa opinião, e por aí vai. Infelizmente,
Padre, o que preciso eu para confiar mais em Deus? Com uma confiança parecida com esta da Virgem, que é capaz de vencer inclusive o que acaba de ouvir da parte do próprio Deus. Confiar menos em você. Você vai, desculpa aqui, né? Para usar um português aí popular, você vai muito atrás da sua cabeça. Por isso você reza muito e por isso acontece pouco. Reza muito! Acontece pouco. E São Tomás diz que a oração movida pela caridade, pelo amor a Deus, é meritória, merece. Mas a oração que confia, movida pela confiança, é eficaz. Faz milagre. Faz milagre. A Virgem vê depois, porque antes acreditou. Ela é da categoria daqueles homens e mulheres que primeiro acreditam para depois verem. Já os apóstolos começam a acreditar só depois de ter o quê? Visto. Aqui São João diz, não é? Foi este, em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória. Então, não antes, agora, depois do milagre feito, os seus discípulos creram nele. Agora acreditaram porque viram. Antes não. Antes não. A missa de hoje, o evangelho de hoje apela, senhores e senhoras, para uma confiança desse tipo que encontramos quando os pais falam qualquer coisa para a criança. O pai fala, filho, um dia eu vou te dar a lua. E a criança acredita que um dia o pai vai lhe dar a lua. Não duvida. Não duvida. Não duvida. É a graça que nós queremos pedir a Deus, nosso Senhor. É a graça que nós precisamos, senhores. Não era essa a felicidade do rei Davi que canta no Salmo 72? A minha felicidade é apegar-me só a Deus e de colocar nele, bem supremo, toda a minha esperança. Salmo 72, 28. Minha felicidade é apegar-me somente em Deus e de colocar neste bem supremo toda a minha esperança. Coisa que pode acontecer conosco. Quando e quanto? Quando? Quando lembrarmos que Deus é Deus e nós nada. Quando lembrarmos que Ele é tudo e nós nada. E como? Quando confiarmos menos em nós. Quanto confia uma alma em Deus? Quanto desconfia de si. Quanto desconfia de si. É o tanto quanto esta alma confia em Deus, nosso Senhor. É esta graça que pedimos, e sem sombra de dúvida, é a mais necessária. É a mais necessária. De gente que na esteira da fé da Santíssima Virgem confia em Deus como ela confiou. Primeiro acreditando, porque assim creem os humildes, né? O humilde primeiro acredita para depois ver, o orgulhoso não. O orgulhoso quer ver primeiro para depois acreditar. O soberbo, o prevalecido de sua excelência, ele quer ver primeiro, para depois acreditar. O fato que o caminho dos orgulhosos é esse: nunca vai acontecer nada o suficientemente convincente para um orgulhoso. Ele vai estar sempre vendo e nunca acreditando. Sempre vendo, nunca crendo, nunca crendo. Peçamos esta graça, meus queridos. A igreja e o mundo necessitam destes luminares, destas luzes, que brotem destas almas que, imitando a Santíssima Virgem Maria, repousem toda a sua esperança e toda a sua confiança na Palavra de Deus. Eu creio porque Deus disse, e isso basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.